Domingo de Páscoa. Chegamos. Hoje, 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa em que ninguém imaginava uma Páscoa dessa forma. Dificilmente alguém poderia imaginar no início do ano, quando nós passamos o ano junto, que estaríamos nessa situação. Mas aqui estamos nós, por isso eu saúdo a igreja na graça, na paz, no amor, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu queria avisar a igreja, e até no sentido de um pedido de algo que nós poderíamos fazer hoje. Eu vou estar trazendo 2 mensagens sobre Jesus Cristo, a sua morte, devido ao domingo de Páscoa. Uma agora, pela manhã, e outra à noite. E para a noite, eu estou colocando o vídeo à disposição às 19 horas. Essa noite eu vou colocar um pouquinho mais tarde. Eu vou colocar às 20 horas. Das 19 às 20, qual que é o desafio para os irmãos? A fazer um culto em casa. Pega a sua família, é domingo de Páscoa, separa um tempo. Domingo passado eu vi uma foto, acho que do Dani, né? Colocando da Bíblia aberta, acho que é lá em Eclesiastes, do teclado da Aline, e o significado de que houve ou estava havendo um culto ali. Então, basicamente é isso. Faça desse domingo, das 19 às 20 horas, um tempo de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, de estarmos em torno da palavra. Se você quiser cantar alguns cânticos, depende de família para família, né? Mas você pode fazer um culto aí em casa e às 20 horas eu estarei colocando a mensagem. Na verdade, o padrão das nossas mensagens quando nós nos reunimos na igreja é exatamente às 20 horas. Então não vai mudar daquilo que nós fazemos há anos. Mas esse domingo, das 19 às 20, vamos fazer isso, né? Separa um tempo para 19 horas o que você está fazendo. Tem um tempo de fazer uma leitura bíblica, agradecer a Deus, orar, cantar. Você tem um tempo ali. E para quando chegar na hora da mensagem, você estar com o coração aquecido já, né? Antes da palavra de Deus. Essa manhã, eu vou estar trazendo a primeira parte dessa mensagem de Páscoa. Já é uma mensagem conhecida dos irmãos, que eu trouxe quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, mas isso já faz mais de um ano, então com certeza a maioria não lembra. E naquilo que você lembrar, o bom é que você não vai remontar isso, né? Vai te ajudar a clarear a mente daquilo que nós aprendemos através desse contexto da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí essa manhã a primeira parte, eu vou estar, por graça, Deus me ajudar a estar trazendo para os meus irmãos, né? Esse estudo que eu peguei como base foi de um pastor amigo mexicano, né? E os seus sermões sobre o livro de João, o Evangelho de João, me ajudou muito, né? Então talvez um dia ele ainda veja esse vídeo. Se ele ver, ele vai reconhecer o seu estudo aqui, né? Mas alguém já disse que a palavra de Deus não tem como você pregar outra palavra de Deus. Você pode pregar de forma diferente, mas não outra. É a mesma. A fonte é a mesma. Mas antes de adentrar ao texto propriamente dito, eu quero estar orando sempre, né? Orando para que Deus nos conceda esse tempo meditando na sua palavra nesse domingo pela manhã. Espero que você já esteja aí acordado, tomado café. Não sei se você vai estar assistindo exatamente às 9 horas que eu tenho colocado, ou mais tarde, mas eu espero que essa palavra te abençoe. Qualquer momento que você estiver
assistindo esse vídeo. Então, eu quero orar antes. Pai bendito, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Estamos aqui hoje por graça. Ó Deus bendito, eu te peço, ó Pai, nesse momento, quero ser apenas um instrumento seu. Ó Pai, me ajude. Eu te suplico, ó Deus, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Eu desafio você a abrir a sua Bíblia, se você está com ela aí, em João, capítulo 18, a partir do verso 28. João 18, a partir do verso 28. Em algumas Bíblias, você vai ler como título Jesus perante Pilatos. Jesus perante Pilatos. Mas essa manhã nós vamos mudar isso para Pilatos ante Jesus. Pilatos perante Jesus. Não Jesus perante Pilatos, mas Pilatos perante Jesus. Vamos ler do verso 28 em diante. Você que já chegou, já pegou sua Bíblia, já achou, quiser me acompanhar. João capítulo 18, do verso 28 em diante. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele tinha passado por Anás, por Caifás, pelo Sinédrio, e há um falso julgamento ali. Eles julgaram Jesus Cristo à noite, eles não poderiam ter feito isso, mas foi isso que aconteceu. E então aqui já é pela manhã, é bem cedo, né? Eles queriam resolver essa questão. E nós começamos a ler: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai a vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Todo mundo que encontra com Jesus, seja essas pessoas, sejam nós, seja uma pessoa que encontra com Ele na sua palavra, como nós estamos fazendo hoje, uma das características que distingue Ele de qualquer outro personagem da história é que, no caso de Jesus Cristo, se requer uma decisão. No caso de Jesus Cristo, se requer uma decisão. Uma decisão se você crê nele ou não. Se você vai segui-lo ou não. Nesse relato que nós vemos aqui no capítulo 18, a partir do verso 28, de Pilatos ante Jesus, ou perante Jesus, é um texto bem conhecido, uma das conversas bem conhecidas do Evangelho. Existem filmes, existem pinturas, ou seja, quadros, livros foram escritos explorando esse diálogo. Agora, vamos ver aqui do ponto de vista não de Pilatos interrogando Jesus, mas Jesus diante de Pilatos. O que Jesus faz com este homem que está diante dele? Como eu já disse, qualquer pessoa que escuta a mensagem de Jesus Cristo, ela urgentemente, ao final de ouvir, ela tem que tomar uma decisão de segui-lo ou não segui-lo. Agora que eu vou separar esse texto em três partes, esse estudo em três partes, em 3 pontos. Talvez você que ouviu essa mensagem há um ano atrás, lá na igreja, ele não está gravado, você vai lembrar. O primeiro vai ser um rei
um reino, uma decisão. Um rei, um reino, uma decisão. Vamos ver primeiro um rei. Em Marcos, capítulo 15, 1 e 2, você não precisa ir lá, nós lemos assim: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarraram Jesus para levar entregue a Pilatos. Nós vemos aqui, lemos o verso 28, né? Não dá esses detalhes, mas Marcos dá. Né? Eles se reuniram, toda a liderança judia, e eles decidiram levar Jesus para entregar a Pilatos. E eles já tinham dado o veredicto de morte. Já tinham decidido entre a liderança que Jesus Cristo ele deveria morrer. Agora, Jesus Cristo, em que situação que ele está? Os evangelhos diz que esse concílio que houve entre a liderança dos judeus, os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, o sinédrio, junto com os soldados, né? A liderança judia na época, eles levaram Jesus. E em que situação? Ele estava já amarrado, golpeado, e levaram da casa de Caifás para o pretório. Jesus foi levado como um marginal, ele como um criminoso, podemos usar esse termo, foi tratado ali como um criminoso. Era inverno, era uma manhã, nós poderíamos imaginar como que estava acontecendo, aquelas pessoas se dirigindo ao pretório, e eles não queriam entrar lá para não se contaminar. Por quê? Porque eles poderiam comer a Páscoa, né? Nós sabemos que a Páscoa ela foi instituída lá em Êxodo, capítulo 12, e apontava para esse dia. Então, aquilo que aconteceu em Êxodo, capítulo 12, o verso 12 de Êxodo, então 12, você lê que Deus fala que à meia-noite eu passarei, né? O anjo é Deus. O anjo da morte não é o diabo, não é um fenômeno em que Deus protegeu a nação, é o próprio Deus, né? Já prefigurando daquilo que viria a ser no futuro. Qual seria a solução lá em Êxodo capítulo 12? Daqueles que fossem se salvar do anjo da morte. Primeiramente, confiar na palavra de Deus, que disse para eles entrar nos seus lares e marcar com sangue as vergas das portas, né? E o anjo, vendo aquele sangue, passaria direto, porque ali já havia morrido alguém, ou nós sabemos que o que havia morrido naquele lar era um cordeiro. Esse cordeiro havia sido sacrificado, então era uma morte substitutiva, né? Já mostrando o que haveria de acontecer aqui. Então, agora era chegado a verdadeira Páscoa. Antes era uma pré-figura daquilo que haveria acontecer. E agora é a realidade daquilo que foi prefigurado durante anos. É esse momento aqui. Os judeus estão preparando a Páscoa. E a ironia de tudo isso é que essa Páscoa é a verdadeira Páscoa e eles não sabem nem disso, né? Então eles pegam Jesus e estão tirando da casa de Caifás, desse falso julgamento, está levando para o pretório. O pretório é uma sede romana a noroeste ali da cidade. Não é o palácio romano de Pilatos, não imagine isso, né? Porque Pilatos ele vivia em Cesareia e ele estava na cidade por causa desse evento. Ele estava ali por causa da Páscoa, né? A cidade ela ficava tumultuada nessa época. Agora Pilatos e aqueles que precederam, aqueles que vinham antes, eles iam para essa festa de Páscoa, né?
Por quê? Eles precisavam assegurar de que a cidade estivesse em ordem. Então, eles iam pessoalmente lá e ficava até o final da Páscoa, porque vinham muitas pessoas de fora de Jerusalém, de toda a região, e Roma, e eles estavam sob o domínio romano, a qual havia um governador, né? E eles eles queriam assegurar que haveriam ordem ali em toda aquela região, né? Bom, então Pilatos ele está visitando essa fortaleza em Jerusalém. Esses homens que estão trazendo Jesus preso, eles não querem entrar no pretório. Nós lemos por quê? Porque eles não querem se contaminar, porque eles querem comer a Páscoa. E entrar na casa de um gentil para um judeu era contaminação. A Páscoa era uma festa celebrada anualmente, a festa em que Deus libertou o povo dele do Egito e ordenou, né, que eles celebrassem sempre para lembrar desse feito. Essa festa ela é apontada para o Messias, só que o Messias verdadeiro, que veio de Deus, né? Como disse João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Essa festa é uma festa que simboliza a forma como Deus vai libertar o seu povo do quê? Dos seus pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então essa festa é um símbolo de como Deus liberta o seu povo dos seus pecados, enviando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a morrer por nós. E eles vinham fazendo isso todos os anos até chegar nessa última Páscoa, porque agora o Cordeiro de Deus estava diante deles. Não mais a figura, mas o próprio Cordeiro. E quando nós lemos as cartas paulinas, quando nós chegamos em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, nós lemos que Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, Jesus Cristo, né, o nosso Cordeiro. Agora, eles não querem entrar no pretório para não comer, para não ser impedido de comer o Cordeiro. Mas eles não se dão conta de que estão diante do verdadeiro Cordeiro. Entende isso? Jesus Cristo ali, diante deles, aquele que eles trazem preso. E essa é uma grande ironia, uma ironia que Jesus está diante dos olhos deles, mas eles não veem. E às vezes isso acontece conosco. Diante dos nossos olhos está a provisão de Deus e nós não vemos. Aquele Cordeiro que era Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, que foi simbolizado durante tanto tempo, agora estava diante deles e eles não reconheceram. O verso 29 diz assim: então Pilatos saiu para lhe falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? O verso 30 eles respondem, né? Responderam: se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Pilatos ele sai, o governador da região, né? Ele teve que sair. Por que ele teve que sair do pretório? Porque os judeus não podiam entrar, então Pilatos ele teve que sair. Então, quem são esses que estão diante de Pilatos ali? Foi o que nós lemos lá em Marcos, é a liderança, né? Os principais sacerdotes, os anciãos, a liderança judia. E eles amarraram Jesus e foram levar Jesus para ser morto mesmo, né? É a liderança de Israel, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. E Pilatos pergunta: que acusação vocês trazem contra este homem? E
E a resposta é vaga, né? Uma resposta vaga eles dão: olha, se ele não fosse malfeitor, nós não teríamos trazido ele aqui. Há um problema, porque você não falou o que ele fez. Falou: você vai ter que confiar em nós, né? E tem toda uma história entre Pilatos e os judeus. Então Pilatos ele está meio que engasgado com os judeus. Então eles são ríspidos uns com os outros, né? O verso 31 nós vemos isso. Ele vai replicar e vai dizer assim, o verso 31: replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai a vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Esse diálogo aqui foi um diálogo duro, é truculento, né? Então, primeiro nós vemos ali que uma acusação rasa e fraca deles, né? E Pilatos fala: julgue segundo a lei de vocês. Porque Pilatos, ele crê que isso é um assunto não dele, mas é para os judeus resolverem, que ele não queria se envolver com isso. E a resposta deles aqui no verso 31 é: olha, nós não podemos matar ninguém, não é lícito, não é permitido para nós matarmos alguém. Essa é a resposta deles. Porque nós sabemos que a pena capital, a pena de morte, ela era dos romanos, né? E não dos judeus. A liderança judia, ela não podia tomar essa decisão, né? Mas eles apedrejavam, como nós vamos ver lá em Estevão, eles fazendo isso, mas lá para frente, eles matavam sim por conta. Mas no caso de Jesus Cristo, já havia muita gente seguindo Jesus Cristo. Era um caso mais delicado, né? Então eles falam: a nós não é lícito matar ninguém. Por quê? Eles não querem os judeus matar Jesus Cristo, eles querem entregar isso para Roma. É Roma que deve matar Jesus Cristo, eles querem usar, né? Havia vários seguidores de Jesus Cristo ali, então Roma, sendo responsável pela morte de Jesus e não os judeus, eles poderiam evitar alguns problemas, né? E não só isso, havia o ódio da liderança judia com Jesus. Então, para eles, o melhor seria ele morrer morte de cruz mesmo, porque eles queriam o pior de Jesus. Eles queriam que Jesus tivesse a crucificação, a pior morte. Em Deuteronômio, capítulo 21, 23, diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? E então a crucificação era a pior pena. Os judeus não entendiam que eles estavam ali diante do próprio Cristo, e então na mente deles, eles conheciam o Deuteronômio, eles conheciam a lei, e eles sabiam que esse homem seria amaldiçoado na mente deles, né? Maldito todo aquele que for lançado no madeiro, ou aquele que for morto crucificado. É esta morte que eles querem para Jesus. Agora, a palavra de Deus no verso 32 diz assim: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que ele havia de morrer. Mal sabia eles que havia um plano de Deus, e eles estavam cumprindo aqui uma profecia, que Jesus deveria morrer justamente essa morte, e morte de cruz, fazendo-se maldito por nós, sendo-se colocado no nosso lugar, a morte vicária, substitutiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi para que se cumprisse a palavra de Deus. Por isso que João, ele abre um parênteses aqui e fala: para que se cumprisse a palavra de Deus. Agora, Jesus Cristo tinha o controle total da situação. Então, João, ele quer dizer aqui, ele abre esse parênteses para dizer: está tudo sob controle. Para quem estivesse lendo pela primeira vez, não desesperar, ele fala: está tudo sob controle, dentro dos planos de Deus.
Jesus tinha o controle, ele tinha o resultado, era necessário ele morrer morte de cruz. Nós temos a ilusão que temos controle sobre todas as coisas, aprendemos terça-feira. O controle quem tem é Deus. Deus está no controle do nosso destino. Ele veio do céu e não da terra, e ele está no controle do destino de Jesus aqui. E Jesus deveria morrer esse tipo de morte. E o verso 33 diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamando Jesus e perguntou-lhe: tu és rei dos judeus? Ou seja, em algumas versões, és tu o rei dos judeus? Por que Pilatos entra ao pretório? Lembra? Os judeus não podiam entrar por causa da Páscoa, ele teve que sair. Então ele entra, os judeus não podem ir atrás. Então ele vai tentar interrogar Jesus para tentar liberá-lo, dar um julgamento no mínimo legal. E lá dentro Pilatos pergunta para ele: és tu rei dos judeus? Primeira pergunta que ele faz para Jesus. Porque esse assunto é controverso e preocupa Pilatos. Por que preocupa Pilatos? Em Lucas 23, 2, Lucas relata o seguinte: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: este homem está pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então as acusações que tinha contra Jesus, algumas falsas, e essa não era falsa, era verdadeira, porque ele era rei, mas isso chegou aos ouvidos de Pilatos, né? E então por isso que ele fala: você é rei dos judeus? Né? És tu rei dos judeus? E era isso que era passado a Pilatos. Esse título de rei era problema para Pilatos. Por quê? Ninguém poderia aspirar a isso. Ninguém. Por isso que Pilatos tem uma preocupação e ele pergunta: és tu rei dos judeus? É tu? E alguns estudiosos dizem que isso foi uma forma de deboche. A palavra burlesca, se você pesquisar, é o termo que eles usam lá, burlesca, que é debochando, no sentido de ridicularizar. Tipo, és tu? És tu? Tu, rei dos judeus, todo ensanguentado, cuspido, golpeado, provavelmente despenteado. Aquele homem diante de Pilatos tinha sido vítima de uma agressividade enorme. Então, ali diante de Pilatos estava o verdadeiro rei. E Pilatos pergunta: és tu? Tu és o rei dos judeus? É nesse sentido que ele pergunta. E no verso 34 nós lemos assim: respondeu Jesus, aí vem a resposta de Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros ao meu respeito? Vem de ti mesmo essa pergunta ou foi outro que te disse? Ou seja, para a gente entender isso, Jesus, nos ouvidos de Pilatos, soa mais ou menos desse jeito assim: a pergunta que você está fazendo é como um romano faria. Você está me perguntando se eu sou pretendente a rei, um rival de César, um problema para Roma, ou você está me perguntando como um judeu faria, que rei no sentido de o Messias esperado de Israel? De que maneira você está me perguntando isso? Como um romano ou como um judeu? Por isso que no verso 34 ele fala: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram ao meu respeito? É basicamente isso que soa no ouvido dele, como um romano ou como um judeu. Verso 35, e aí vem a resposta de Pilatos, e aí faz o sentido: romano ou judeu. É isso que vai nos ouvidos de Pilatos, é a forma que ele entende isso. Por isso que no verso 35 ele vai replicar:
Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que me entregaram a mim. O que você fez? Ou, o que fizestes? É a pergunta. A tua nação, o teu povo, a tua gente, a tua liderança te entregou para mim. O que você fez? Pilatos está dizendo, não é como judeu que eu estou perguntando, e sim como romano. Você representa um problema para a nação, você representa um problema para Roma, você está dizendo que é rei. Basicamente é isso que está circulando nesse diálogo. Tua nação, os teus te entregaram a mim. Quem é você? Quem é você? Amados, se Jesus fosse responder essa pergunta, e nós sabemos que ele não respondeu, porque ele deveria ser crucificado, e Pilatos fala, o que você fez? Se nós fôssemos responder essa pergunta, se estivéssemos no lugar de Jesus, nós não podemos fazer isso, mas a resposta seria, minha nação, a minha liderança me entregou a ti, Pilatos. Sabe por quê? Porque eu não cumpri as suas expectativas. Sabe por quê? A minha liderança, porque que a minha nação, porque que Anás, Caifás, os fariseus, por que eles entregaram eu a você? Porque o meu povo esperava um rei que nascesse na realeza, como César, como você. Não um rei que nasceu num estábulo com animais, que viesse num jumento. Pilatos, a minha nação esperava que um rei viesse a morar num palácio, como César ou como você, ou não com um rei que não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha moradia fixa. Ele podia continuar, eles me entregaram a ti, Pilatos, a você, Pilatos, porque eu não cumpri as expectativas que eles tinham de um rei que fosse servido por milhares, como você é servido, como César é servido. Porque eles não querem um rei que lava os pés dos discípulos. Entende a expectativa do homem? Entende quem somos nós, o que muitos esperam de Jesus? Sabe, poderia responder Pilatos, eles esperavam um rei que estivesse entre os grandes, a liderança de Israel, os maiores pensadores, rodeado das mentes mais poderosas da época, Pilatos. Não um rei que se junta com pobres, pecadores, cobrador de impostos, e que iriam mudar o mundo. Eles esperavam um rei que destruísse os seus inimigos, estabelecesse um reino, e se necessário usar força, esse rei usaria. E não um rei que morre pelos seus inimigos. Sabe, você poderia dizer, ou ele diria, sabe, Pilatos, eles esperavam um rei que iria restaurar a nação judia, um rei que vai retornar à cidade de Jerusalém, um rei que vai reinar sobre todos. Eles não querem um rei que fala de estabelecer a paz com Deus em primeiro lugar, restaurar a paz com Deus. Jesus não respondeu isso a Pilatos, mas nós sabemos que essa é uma das razões por que eles estavam entregando Jesus a Pilatos. Porque Jesus não corresponde à expectativa, não corresponde à expectativa deles.
E não é a realidade de muitas pessoas hoje. Jesus não atende às expectativas de muitas pessoas. Não é Jesus o Rei que muitas vezes não atende às expectativas de muitas pessoas, as expectativas que nós fazemos dele. Há muitas coisas ruins que se sucedem na vida cristã. E a gente pode perguntar, onde está esse rei? Por que isso acontece comigo? Por que ele está demorando? Fazemos a expectativa de um rei que nos protege de todas as coisas que nós julgamos mal. E às vezes perguntamos, cadê esse rei? Por que demora tanto com isso? E nós geramos e criamos expectativas de que Jesus veio para acabar com essas coisas, com esses problemas, com essa dor, com esse sofrimento, com esse relacionamento ruim. Geramos expectativas de Jesus. E porque a gente cria essa expectativa que Jesus vem para acabar com essas coisas, com essa dor, com esse sofrimento, nós não entendemos que Jesus é Rei. E Ele não vai cumprir esse tipo de expectativa. Ele não veio para isso. Por graça, Ele pode fazer sim. Mas o plano dele não é para isso. Não era para isso. Aonde estás? Nós podemos perguntar. Mas, amados, Jesus Cristo, Ele não é o Rei, muitas vezes, um Rei que aquelas pessoas esperam, um Rei que muitas vezes nós esperamos, mas Ele é o Rei que nós precisamos. Por quê? Porque Ele nos livra dos pecados. O nosso maior mal é o pecado. E se você pudesse enxergar a humanidade com a ótica de Deus, do estrago que o pecado faz, você também faria isso. Você estaria regozijante em saber que Deus promoveu o seu Filho, promoveu o Cordeiro. Sim. Ele é Rei. Ele é Rei, sim. Ele veio e morreu por nós. Ele nos livra do pecado. Ele é o Rei que todos gostaríamos de ter se nós tivéssemos como ver a realidade com os olhos de Deus. Agora vai uma palavra de ânimo. Sim, Ele vai cumprir as nossas expectativas. Um glorioso futuro está prometido para nós. E nesse glorioso mundo, todas as nossas expectativas vão ser cumpridas, porque as nossas expectativas, elas são falhas. Porque muitas vezes nutrida pelo pecado na nossa vida. Então nós vamos ter algo infinitamente maior do que nós pensamos e pedimos, de qualquer expectativa que você teve nessa terra. O que espera para nós é um futuro glorioso. Voltemos a Pilatos. Falamos de um rei e agora um reino. Sou acaso eu judeu? Foi a pergunta de Pilatos, tanto irritado. E aí Jesus alivia a mente de Pilatos com a sua resposta no verso 36 de João 18. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus revela a Pilatos aqui? Sim, Ele é um rei. Ele tem um reino. Sim, Pilatos, eu sou um rei, eu tenho reinos. Eu tenho um reino. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não tem nada a ver com o reino de vocês, o reino de César. Não é um reino desse mundo. É distinto. É diferente. E nós sabemos quão diferente é. Ele poderia continuar: o reino desse mundo, ele honra os poderosos, os grandes. Meu reino, ou seja, o reino de Cristo, ele abre os braços para aqueles que são rejeitados, os pobres, os enfermos, pecadores. É um reino totalmente diferente do reino de César. É um reino de outro mundo. O reino desse mundo olha para o próprio umbigo, olha para si mesmo,
quer poder, quer ser, quer aparecer. O reino de Cristo se sacrifica pelos demais. É totalmente diferente desse reino de Pilatos. O reino desse mundo vai aplaudir os grandes, né? Distorce os valores. Os valores, eles olham para o monte de Hollywood, onde está escrito Hollywood lá. O reino de Cristo olha para o sermão do monte. O reino desse mundo se vinga. O reino de Cristo dá outra face. Dá outra face. O reino desse mundo vê o samaritano e se desvia. O reino de Cristo para, socorre, ajuda e cura. É um reino distinto. Então, basicamente, Jesus está dizendo: não se preocupa não, Pilatos, o meu reino não é político. Não representa um problema para você. Meu reino é de outro mundo. Um dos grandes problemas da igreja contemporânea, né, ou da igreja em si, é que ela pode confundir e não saber a que reino pertence: ao reino de Deus ou ao reino dos homens. A igreja às vezes está confusa. Nós queremos um rei que nos exalte, não é? Mas o reino de Cristo demanda que nós exaltamos a Deus e não nós sejamos exaltados de forma nenhuma. Queremos um reino que nos dê comodidade, bem-estar, uma vida separada, segura. Esse é o reino que queremos, que desejamos. Mas o reino de Cristo demanda sacrifício. Temos que parar para suprir a necessidade dos outros. Demanda sacrifício, não olha só para nós. É um reino que faz com que nós nos envolvemos com todos. Então, qual reino nós pertencemos? O reino de Cristo demanda que todos nós sejamos um. Acaba toda a separação. Se a pessoa é de um time tal, de outro time, se é de um partido tal, de outro partido, raça, cor, credo, dinheiro. Lá em Colossenses, no capítulo 3, nós lemos que, porém, Cristo é tudo em todos. 3:11, você lê assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e todos. Ele vai falar: revesti-vos disso. O reino desse mundo deseja vingança, o reino de Cristo perdoa. Diferença de reino, mas é o reino que precisamos. O reino que a humanidade pode estar buscando, o reino ideal, ele pode nunca existir aqui. Nunca existir. A história humana vai dizer isso. Continua as guerras, continua a pobreza, continua o ódio, continua a inveja, os assassinatos, as mortes, os conflitos internos, a depressão, a ansiedade, problemas físicos, biológicos. 2020 não resolveram isso tudo. Por quê? Você acha que tem uma solução para esse reino? Então Pilatos está falando: é o reino de Cristo. E nós devemos entender que esse reino é de Deus, não é de homem. É das mãos misericordiosas do nosso Deus. E a igreja deve seguir esse reino. Deve seguir. Então, Jesus fala: o meu reino é diferente. Aí o verso 37, continuando. Então ele disse: Pilatos, logo tu és rei? És rei?
Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Percebe aqui Jesus colocando Pilatos diante de uma decisão? A mensagem de Jesus demanda uma decisão. Lá em Lucas 11, 23, ele fala: quem é por mim, não é contra mim. Não é isso? Aliás, é o contrário lá o texto. Ele fala: quem não é por mim, é contra mim. Está lá em Lucas 11, 23, você pode conferir. É tudo ou nada. E ele fala: todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. Pilatos, você ouviu a minha voz? A verdade é que eu sou o rei e eu tenho um reino. E aí no 38, Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? E tendo dito isto, ele voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Com essas palavras, Pilatos rejeitou Jesus. Não sabemos se por indiferença, por achar que ele era um lunático, e nós não sabemos por que as pessoas rejeitam Jesus. Em última instância, pode ser uma dessas situações. Acha que ele é louco, um coitado. Muitos o rejeitam por relativismo. O que é a verdade? A verdade para você não é a verdade para mim. A sua verdade não é a minha verdade. Rejeitou a Cristo. Rejeitou. Pilatos rejeitou a Cristo. E Jesus Cristo sempre, ele vem e nos fala. Ele não diz: olha, existem várias verdades. Ele não dá essa opção. Ele diz: eu sou a verdade. É pegar ou largar. Ou toma ou deixa. Não tem ponto neutro aqui. Então nós temos que tomar uma decisão. Eu aceito Jesus como uma verdade ou eu rejeito. E aí Pilatos manda ele embora e fala, aliás, volta para os judeus e fala: eu não achei nele crime algum. Crime algum. Os judeus, eles chegam diante de uma decisão que todos temos que tomar também. Em João 18, 39 e 40, ele diz assim: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás! 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 Não este! O que eles estavam fazendo? Não este. Rejeitando a Cristo. Rejeitaram o seu rei, rejeitaram o seu reino. Quando nós estudamos os evangelhos, nós somos levados, somos obrigados a fazer algo com aquilo que está diante dos nossos olhos, diante da palavra de Deus. Todo cristão, ele tem que ter Jesus como rei. Mas se a gente for bem honesto, sabemos que muitas vezes é fácil eleger ele como rei, mas muitas vezes nós não queremos o seu reino. É muito fácil confessar a Cristo, não é? Mas quando fala em vir o seu reino, com valores do seu reino, com o estilo de vida que demanda o seu reino, isso nós não queremos. Nós queremos Jesus como rei, mas nós não queremos o reino de Jesus. Para sermos honestos, quando olhamos para nós mesmos, a nossa decisão, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, não reflete o reino de Jesus. Temos ele como rei, mas não temos não temos o reino dele. Não perdoamos como ele nos ensina a perdoar. Não agimos com misericórdia, com graça, como deveríamos agir. E aí, já partindo para o fim, aonde está a nossa esperança? Onde? A nossa esperança está aqui. Jesus Cristo, nesse momento, ele está indo morrer. Ele está indo para essa cruz, no nosso lugar. Morrer nessa cruz pelos nossos pecados. E quando o sangue dele estiver vertendo lá na cruz, é vertido para os nossos
pecados. Os nossos pecados estarão sendo pagos. O nosso pecado está sendo pago. E até o pecado de nós não termos essa decisão perfeita de segui-lo como deveríamos segui-los. Porque todos falhamos nesse ponto. Mas Jesus vai pagar por isso na cruz. A que reino você pertence? A que reino nós pertencemos? Um rei, um reino, uma decisão de segui-lo, uma decisão de crer e segui-lo como discípulo. Pai, obrigado por mais essa palavra nesse domingo de manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor completou a verdadeira Páscoa. Os judeus estavam diante do seu Filho. A verdadeira Páscoa ali, ó Pai, eles não sabiam disso, não tinham noção disso. E hoje nós temos o seu Filho, ó Pai, a verdadeira Páscoa. O Cordeiro de Deus imolado por nós. Ó Deus, que verdadeiramente o seu Filho seja Rei em nossas vidas. E que possamos fazer parte do seu reino, tal qual isso demanda nas nossas vidas. Ó Deus, e obrigado, Senhor, porque essa decisão de servi-lo, de abraçar essa fé, vem de Ti, porque nós não o conheceríamos se o Senhor não tivesse primeiro se revelado a nós. Sabemos dessas coisas, porque o Senhor se revelou a nós. Nenhum homem subiu aos céus para trazer essa verdade, mas o Senhor veio e trouxe para nós. Obrigado, Papai, por essa porção. Te louvamos, te bendizemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que essa palavra tenha aquecido a coração e muito mais que isso, que possa gerar vida em abundância. Amém?